Então, vamos lá falar do Tomás de Aquino, certo? Tomás de Aquino, ali por volta de 1225, por aí, e ele nasceu na Cilícia, e ele estava num período histórico em que havia a urgência da retomada do pensamento de Aristóteles, como eu disse para vocês, expliquei lá no vídeo passado. Porque a igreja proibia algumas leituras do grego, porque ela era que dominava, mas os árabes vieram com Aristóteles e assim por diante. Então, a grande pergunta que ficou no vídeo passado era assim: é fácil, muito fácil, usar a filosofia de Platão para fundamentar o cristianismo. E do Aristóteles? E a do Aristóteles, que tem por base as coisas particulares, as coisas que estão no mundo, característica, né? A substância, na sua essência. A substância. Então, o Tomás de Aquino é como se ele olhasse para você e dissesse assim: deixa comigo. Deixa comigo. Vocês gostam de Aristóteles? Pois eu estudei o Aristóteles e vou provar para vocês a existência de Deus, porque era um período em que a ciência começava lentamente a se desenvolver. Então, a gente tinha esse tirar lá de cima, né? Tirar e olhar para o mundo aqui. Então, deixa comigo, que eu sou Tomás de Aquino e eu vou resolver em 5 argumentos que partem de algo que existe na natureza até a dedução lógica da existência de Deus, certo? Então, eu começo na natureza, aqui na escolástica, tá? Na escolástica. A patrística é mais metafísica. Aqui, a gente parte de argumentos que partem de fenômenos naturais, os argumentos dele. E dali nós vamos chegar à existência de Deus. São 5 vias. Eu tô fazendo drama, né? 5 vias para provar a existência de Deus. Você vai repetir. E você sabe por quê? Porque ali na UENSO cai com uma certa frequência. E cai a ordem das vias ainda. Cai assim, a terceira via na primeira via e assim por diante. Então fica assim, ó. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, graus de perfeição. Quinta via, ordem universal. Vem comigo. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, grau de perfeição. Quinta via, ordem universal. De novo. Repete comigo que eu tô vendo, você não tá vendo. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, grau de perfeição. Quinta via, ordem universal. Vou falar devagar agora para você pegar, ó. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, graus de perfeição. Quinta via, ordem universal. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, grau de perfeição. Quinta via, ordem universal. Última vez. Primeira via, movimento. Segunda via, causa eficiente. Terceira via, contingência e necessidade. Quarta via, grau de perfeição. E quinta via, ordem universal. Grava aí na sua cabeça. Vamos ver o que ele vai argumentar em cada uma dessas vias. Primeira via do movimento. Ele vai usar o movimento que existe no mundo para provar a existência de Deus, certo? Retomando a teoria aristotélica, né? A teoria não, desculpa. Os conceitos da metafísica do Aristóteles, ato potência, tá? A metafísica é o livro. Então, ato potência. Vamos lembrar o que é ato potência lá no Aristóteles? O Aristóteles disse assim: toda substância existe em ato, mas tem nela capacidade de transformação, lembra? Então, ó, a garrafa, ato, mas ela tem capacidade de se transformar, né? Capacidade para copo de plástico, capacidade para canudo, mas não tem capacidade para casa de madeira, por exemplo. Não tem, tá? Então, você sabe que a partir de ato potência, o Aristóteles explica o movimento do mundo. E é daí que o Tomás de Aquino vai tentar explicar a existência de Deus dessa forma. Ele vai dizer assim, ó: tudo
tudo que se move é movido por um motor. Lembra que tinha lá a causa eficiente? Então, assim, ó. Tudo que se move é movido por um motor. Ó, a Carla se moveu, né? Então, o que eu era antes? Eu era um feto, passei a ser humano. De ser humano, eu vou a decomposição, vou a carbono. Então, olha o movimento aqui, percebendo no mundo. Você passa de feto a ser humano, a carbono e vai. Entende? Não tem fim esse movimento do mundo, né? A árvore que passa, que se decompõe e vai pelo mesmo processo, ou que vira um guarda-roupa, esse guarda-roupa que depois vira... enfim, tudo no mundo está em movimento. Só que veja bem, nenhum movimento que existe no mundo é dado assim, ó, escapimba, do nada, entende? Essa garrafa aqui, ela não se move de garrafa para copo de plástico sozinho. Jogando um pozinho de pirlimibim, você fala, plástico, copo, não vai virar. Precisa de um motor. E o motor daí é alguém que vai fazer esse movimento. Na natureza, tudo que se move é movido por um motor. Tranquilo aí na sua cabeça? Então, se tudo que se move é movido por um motor e eu for regredindo as potências anteriores, né? Se eu for indo as potências anteriores à potência anterior, vai chegar um momento que quando eu chegar lá no primeiro movimento, eu não tenho como explicar se for uma substância. Porque substância é aquilo que tem matéria. Lembra que o Aristóteles disse? Substância é aquilo que tem matéria, né? Alma não é matéria, espírito não é matéria, metafísica não é matéria. E tudo que existe aqui no mundo é matéria. Como que eu vou explicar a primeira substância? Então você pensa assim, a Carla, certo? A Carla, o movimento foi a cegonha, meu pai com a minha mãe. Daí você pega lá o meu pai, do pai dele, você volta lá nos primeiros seres humanos, certo? Nos primeiros homo sapiens. E aí, dos primeiros homo sapiens, houve um movimento também. Não surgiram do nada com essa catapimba, né? Qual que é o movimento anterior? Lá, vamos pensar hoje, pensando, para te ajudar aí, os hominídeos, né? O Neandertales, o Erectus e assim por diante. Aí você fala, e o primeiro? Provavelmente foi um réptil. E do primeiro réptil? Provavelmente veio da passagem ali, né? Porque há mudanças climáticas e tudo, de um anfíbio. E um anfíbio daquilo que a gente chama de trilobita, né? Que tinha 3 lóbulos, aquele ser. E essa trilobita do peixe. E o peixe da água. E a água do oxigênio. E o oxigênio, em grande maioria, é produzido pelas plantas. E as plantas? Tô regressando ao movimento anterior. E as plantas? As plantas não vivem sem água. Então, pronto, ferrou com a minha explicação de universo. E toda substância que eu for colocar lá, ela tem um movimento anterior e ela não pode vir do nada, porque tudo que se move é movido por um motor. Então, se eu digo que a água é a primeira substância, por exemplo, não é, porque veio um oxigênio primeiro. Se eu digo que foi uma pedra, que foi a primeira substância que, né, uma pedra, uma substância rochosa, que foi a primeira coisa que surgiu, não, porque tinha elementos que compõem aquela matéria, e esses elementos vieram de onde? Sempre tem que vir, ele vai dizer, então, para explicar o universo logicamente, o Tomás de Aquino vai dizer que racionalmente você tem que admitir a existência de um ser superior, porque ele não é matéria, que dá o primeiro movimento, mas ele não foi movido, portanto ele é motor imóvel, e esse motor só pode ser Deus. Obviamente, para explicar racionalmente o universo, dado que o universo tudo que se move é movido por um motor, e a primeira substância, como que eu vou explicar? Porque se tem um motor antes, ela não é a primeira, e eu vou recorrer ao infinito, eu tenho que recorrer a algo metafísico, que é motor, que é imóvel, portanto, Deus. Tem que chegar à conclusão da existência de Deus. Carla é Deus agora, tá? Deus. Eu sou imóvel, por quê? Pensa que eu não sou Deus, que eu sou só a Carla. A Carla, ser humano, antes ela era feto. Depois ela vai ser carbono. Se eu sou agora Deus, o que é que eu era antes? Eu não tinha antes.
Nem tinha antes, entendeu? Não tem nada aqui atrás de mim, é só eu. E depois, sempre igual, eu, imóvel. Mas eu sou motor porque eu fiz a passagem do nada para a primeira substância. Imagina que foi esse aqui, né? Do nada para a primeira substância. Motor imóvel. Só pode ser Deus, tá? Já ligou aí com o cristianismo. Segunda via, causa eficiente, não é? Então você sabe, se tudo que se move é movido por algo que lhe antevém, isso significa que tem que ter uma causa eficiente. Vamos lembrar o que é a causa eficiente primeiro, lá no Aristóteles? Lembra? Causa eficiente era o que causou. Lembra que todo movimento tinha 4 causas? Toda substância tem 4 causas. Causa eficiente é o que causou. Quando eu digo para você a passagem de árvore para guarda-roupa, a causa eficiente é o marceneiro. A passagem de terreno plano para erosão, a causa eficiente é a chuva, enxurrada, os ventos. Tudo que existe tem uma causa eficiente. Se a gente for regredindo a causa eficiente da causa eficiente, você entendeu? Porque assim, ó, se eu sou a causa eficiente de A, o mais prático, se eu sou a causa eficiente da passagem de árvore para guarda-roupa, algo foi causa eficiente de mim. E há uma causa eficiente da minha causa eficiente. E assim eu vou regredindo a causa eficiente da causa eficiente. E a primeira? Como é que fica? A primeira tem que ser causa de si mesmo. Portanto, ele está dizendo que Deus é motor, porque deu o primeiro movimento e ele é imóvel na primeira causa. E na segunda causa está dizendo que Deus é a causa eficiente dele mesmo. Imagina que massa isso. Qual é a minha causa eficiente? Ô, professora Carla, qual que é a sua causa eficiente? Vou dizer, a cegonha, óbvio. Você é Deus, qual é a sua causa eficiente? Eu mesmo, eu sou causa de mim. Não existe nada que me antevém, porque não existe antes de mim. Eu sou causa de mim mesmo. Tranquilo? Imagina, eu sou causa de mim mesmo. Deus, né? Não pode ser um ser humano. Não pode ser uma jabuticaba, não pode ser... Tem que ser um ser superior. E ele vai recorrer à figura de Deus, o Deus cristão, que ele já aproximou do pensamento aristotélico a partir da causa eficiente. Tranquilo? E a terceira via? Contingência e necessidade. Lembra? Terceira via, contingência e necessidade. Vamos aos termos. O que é contingência? O que é um ser contingente? E o que é um ser necessário? Certo? Contingente é aquilo cuja a causa da sua existência está fora de si. Tipo Carla. A causa da minha existência está na cegonha, portanto, fora de mim. Portanto, eu sou contingente. A cegonha, por sua vez, também é contingente, porque a causa dela está fora dela. A plantinha é contingente, porque a causa dela é a outra planta que deu a mudinha que eu trouxe para plantar ela, né? A causa dela está fora dela. Ser contingente tem a causa da existência fora de si. Qual que é? A garrafa é contingente? Porque a causa da existência dela foi a empresa que fez, né? A garrafa é causa de si mesmo. Não tem jeito. Agora, o que é um ser necessário? É aquele ser cuja causa da existência é ele mesmo. Você vai dizer, professora, eu não entendo. É porque é meio complicado. Mas olha o raciocínio que ele vai dizer. Olha o raciocínio do Tomás de Aquino. Veja bem. Se tudo que existe é contingente, porque pensa aí, uma coisa que não seja contingente, que surgiu do nada. Você estava surgindo ali na rua, esbarrou num trator. Não, o trator também é contingente. Caiu um balão. Não, o balão também é contingente. O paraquedas também é contingente. A causa está fora de si. Se você for regredindo, como eu fiz nas outras vias, até a primeira substância, a primeira também tem que ser contingente. Porque essa é a regra para o mundo sensível. Aí você fala, não, mas a primeira substância tem regra diferente. Porque você não consegue explicar, aí você faz um desvio da regra, mas aí fica sem lógica, entende?
O que o Tomás de Aquino está querendo dizer para você é que colocar Deus no princípio do universo não é algo ilógico, muito pelo contrário, é uma necessidade de explicação do universo. Ele diz que não dá para explicar Deus, não dá para explicar o universo sem recorrer a Deus. É suma teológica. E por que não dá? Porque você vai dizer que a primeira substância surgiu do nada? Se tudo que existe aqui, nenhuma coisa dessa surgiu do nada, tá? Então, se tudo é contingente, ou seja, a causa de si está fora, a primeira substância tem que ser necessária. Senão eu não explico. Você fala, a água, contingente, precisou lá do oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, contingente, precisou lá das plantas. E as plantas, precisam da água. Ixi, aí deu ruim, porque agora eu vou num ciclo sem fim respondendo essa mesma pergunta. Agora coloca Deus aqui. Fala assim, ó. Ser necessário é Deus. O que é um ser necessário? Causa da sua própria existência. Certo? Quem causou Deus? Deus não foi, ele sempre existiu, é causa de si mesmo. Ele é causa dele mesmo, dele veio a primeira substância, aí o movimento dá no mundo, aí é mais lógico de explicar o universo segundo Tomás de Aquino do que dizer que o nada gerou vida e toda essa inteligência que tem aí, que a gente já vai entender isso, tá? Então vamos lá, retomando. Primeira via, segunda via, terceira via, quarta via, graus de perfeição. Você pode ver que na natureza existem, a gente pode comparar os adjetivos que nós damos às coisas. Existe o mais belo e o menos belo, não existe? Você pega lá, o Agostinho fala isso com relação à beleza, né? A beleza tem vários graus. Você pega lá, por exemplo, alguém que você achava que é feio. Eu vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Aí essa pessoa coloca uma roupa lá, sei lá, faz alguma coisa que o deixa mais feio. Você fala, nossa, eu não pensava que fulano podia ser mais feio. Sim, mas a beleza tem graus. Existe o mais feio, o menos feio, o mais belo, o menos belo, na natureza, inclusive, né? Às vezes eu olho uma borboleta e eu falo, belíssima. Às vezes eu olho as cataratas do Iguaçu, lindíssima. Você olha o mar, lindíssima. Mas são graus diferentes de beleza. Assim como tudo que existe no universo tem graus diferentes de comparação. Se existe o mais feio e o menos feio, o menos perfeito e o mais perfeito, aqui no mundo, deve ter o máximo grau de perfeição, né? Do mais perfeito. Porque, por exemplo, você pensa aí, existe gente boa, né? Existe gente mais boa e menos boa. Existe gente melhor no quesito de prática da bondade e existe gente nem tão boa no quesito de prática da bondade, não é? Mas deve ter um máximo grau de bondade de onde vem o parâmetro máximo de comparação. E esse máximo grau de bondade de onde vem o parâmetro de comparação, máximo grau de beleza, deve ser Deus. Máximo grau de perfeição em tudo que há. Você fala assim, ah, professora, isso é esquisito. Não, não é. Isso é incrível. Eu acho incrível essa via. Porque assim, às vezes, né, as pessoas, elas nos julgam com os seus parâmetros de bondade. Aí se você pegar o cristianismo, Deus é o máximo grau de bondade e é por isso que ele pode julgar. Deus é o máximo grau de justiça, Deus é o máximo grau de inteligência. Quer dizer, quando a gente julga aqui o outro a partir de valores que são nossos, nós temos que entender que o Tomás de Aquino está dizendo que os seus valores são imperfeitos e que você não tem a menor noção do todo que é perfeito para poder julgar alguém nesse sentido, certo? Porque nós somos imperfeitos. Por mais que nós sejamos bons, nós ainda vamos ser imperfeitos na prática da bondade. Por mais que nós sejamos amorosos, nós vamos ser imperfeitos na prática do amor. Mas há um máximo grau de bondade, há um máximo grau de amor, e ele é Deus. Amém. Jesus. Tá bom? Então, a quinta via é a via da ordem universal. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Lembra que ele diz que tudo que existe no universo tem um telos, cumpre uma finalidade? Acho que eu trabalhei bem isso com vocês na outra videoaula, né? Lembra?
A lagartixa tem uma finalidade, a abelha tem uma finalidade, a árvore tem uma finalidade, tudo que existe cumpre uma finalidade. E essas finalidades agrupadas fazem com que o universo seja cosmo, ou seja, ordem, né? Veja bem, o meu pulmão tem uma finalidade. Ele pega o oxigênio e devolve gás carbônico. A planta tem uma finalidade. Ela pega o gás carbônico, devolve o oxigênio. E as coisas têm elas são organizadas porque cada coisa cumpre uma finalidade. As finalidades estão alinhadas, fazendo com que a vida funcione. Certo? Aí, o Aristóteles vai dizer assim, o Aristóteles e o Tomás de Aquino, refletindo, claro que ele não fala do jeito que eu tô falando, mas pensa, a planta é um ser racional? Não, não é. Vamos debater Platão. Vem, planta precisa de conselhos, Platão não é um ser racional, você sabe que não é. Você pega o planeta Terra, que dá a volta em torno do Sol, dentro de uma linha elíptica, né? Segundo o Kepler lá, uma linha elíptica, e essa linha é de uma exatidão fantástica. Se a Terra sair dessa rota dela, se aproximar do Sol, a gente morre, quer dizer, e se afastar, a gente morre. O que eu tô querendo dizer com isso? De onde vem essa inteligência do planeta Terra? De onde vem essa inteligência que está na planta? De onde vem o meu coração? Ó, eu não sabia nem que eu tinha que respirar quando eu nasci. O médico precisou bater na minha blusa, mas o meu coração já batia. Quem falou pro coração qual que é a finalidade que ele tem que cumprir ao longo da vida inteira, né? Quem que explicou pra árvore? De onde vem? Ó, se existe uma natureza, se existe uma inteligência no universo que dá finalidade a todas as coisas e organiza isso, esse universo não pode ter vindo do nada, mas de uma inteligência que é superior a ele próprio e que deu finalidade a todas as coisas porque justamente é superior a si próprio. Não sei se vocês viram um experimento que foi feito numa dessas universidades lá dos Estados Unidos, não lembro agora exatamente, mas eles tentaram recriar o Big Bang em laboratório e eles chegaram à conclusão que os elementos estavam tão bem dispostos, né, no momento ali da explosão, milimetricamente falando, cuidadosamente, que era como se alguém estivesse organizando essas substâncias para que no momento da explosão a vida pudesse ter as condições necessárias para a vida. É mais ou menos isso que o Tomás de Aquino está tentando dizer na Quinta Via, tá? Porque o universo tem ordem, há uma inteligência nele para cumprir a finalidade, existe um logos, né, uma ordem universal aí. Isso não pode ter vindo do nada. O nada não dá essa inteligência às coisas. Tem que ter vindo de um ser superior. Esse ser superior só pode ser Deus. Tranquilo? Então, assim, o Tomás de Aquino acredita ter provado a existência de Deus a partir das coisas que estão aqui no mundo, né? A partir da finalidade. Vamos lá, do primeiro. A partir do movimento que existe no mundo. A partir do fato desse movimento necessitar de uma causa eficiente, a partir do fato de que se tudo é contingente, o primeiro tem que ser necessário, a partir do fato de que existem graus de perfeição, e o mais perfeito deve estar anos-luz à nossa frente, deve ser um ser superior, e de que se o universo tem ordem, tem inteligência, essa inteligência só pode ter vindo de uma inteligência maior, inteligência cósmica universal, só pode ser Deus. Beijo, se cuidar aí que eu me cuido. Aqui a gente se vê segunda.